Muito bem, vamos agora para o nosso painel, o tema entre pressão política e institucionalidade, o equilíbrio que sustenta o legislativo em ano eleitoral. Convidamos a painelista Isis Vargas. A Isis Vargas, que sobe ao palco muito bem acompanhada de um chimarrão, é estrategista política com ampla experiência na construção e condução de campanhas vitoriosas em todas as regiões do Brasil. Consultora na estruturação de gabinetes. Isis Vargas também atua como observadora eleitoral através da estratégia e marketing em eleições de outros países. Especialista por Harvard em Citizen Politics, também possui formações em planejamento de marketing digital, políticas públicas e desenvolvimento de times de alta performance. Isis Vargas, bem-vinda. Eu vou convidar para compor o palco o deputado Sérgio Aguiar, do Ceará, ele é tesoureiro-geral da Unali, e também o deputado Rodrigo Minuto, de Santa Catarina, secretário da Unali. Bom. Isis falará, então, sobre pressão política e institucionalidade, o equilíbrio que sustenta o legislativo em ano eleitoral. Bom, antes de passar a palavra para a Isis, eu venho aqui falar sobre um ditado que é: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Temos que continuar, nós parlamentares estaduais, lutando para que o fundo eleitoral possa ter previsão para o financiamento das candidaturas a deputado estadual e não apenas ficar concentrado para deputado federal e senadores. Essa é a nossa grande batalha, que cada vez mais nós temos que nos irmanar por essa pretensão que é das mais justas, para que os cabos eleitorais de luxo de governadores, de senadores, de deputados federais e de presidente, que somos nós, deputados estaduais, possamos ter direito ao financiamento público eleitoral com reserva para deputados estaduais. Era isso. Com a palavra, a Isis. Bom dia, tudo bem? Vamos de novo. O povo está com fome, né? Acho que o colega já falou antes, o pessoal te falou. Vamos ver o que está acontecendo. Bom dia! Vocês já experimentaram o nosso mate? Quem aqui tem coragem de experimentar? Amargo, quente, mas é um vício que a gente levanta de manhã aqui no Rio Grande do Sul e que é todos os dias. E aí, gente, são as nossas culturas diferentes, amplas, mas que ao longo do nosso Brasil todo, às vezes se complementam. A gente que não nota. E quem toma a decisão desse complemento, muitas vezes, são os deputados, são quem escolhe, quem faz a lei, né? Quem regulariza, tudo isso. Então, hoje o nosso tema aqui é entre pressão, a política e a institucionalidade. Então, quando eu trago isso, eu gosto muito de falar de comunicação, porque eu gosto mesmo é de fazer campanha política. E aí, no convite aqui da entidade, quero agradecer à presidente Tia Ju pela oportunidade de me ceder esse espaço, eu chamei a minha equipe e falei, bom, vamos falar nesse painel, mas eu preciso falar aqui com os servidores, com quem contempla, com quem está ali todo dia. Por quê? Porque esse servidor, essa servidora, ele está ali durante todo o tempo. E nesses ruídos de comunicação que acontece entre uma campanha, entre uma eleição e o gabinete, é onde a gente vê o pau torar, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Muitas cabecinhas estão fazendo assim. Por quê? Vamos passar partes por partes que eu quero mostrar para vocês aqui. A democracia, ela pode trocar os seus representantes, mas ela só funciona porque não troca a sua memória institucional. E quando a gente fala de memória institucional, eu quero citar aqui a deputada Silvana Covatti,
que quando inicia a sua trajetória, começa no gabinete, servindo o cafezinho no gabinete do esposo, então deputado estadual. Um passo de cada vez até que se torna, então, deputada. A percepção que a deputada Silvana tem dentro da casa é muito diferente de um deputado recém-eleito. Talvez afoito, né, para mostrar trabalho, eu tenho que performar. A mesma coisa é o modelo do deputado Santini, que foi assessor e depois ocupa esse espaço enquanto legislativo. Existe uma memória aqui, existe, né, uma construção dentro das assembleias. Então, quando a gente chega no ano eleitoral, principalmente, a gente tem a pressão externa, a pressão interna e a pressão funcional. Então, aqui vai ter o eleitor, a imprensa, as redes sociais, as crises políticas. Quando a gente fala na pressão externa, quem faz a pressão externa sou eu, Isis, estrategista. Porque eu vou acordar de manhã, eu vou olhar qual o assunto que está sendo falado, e vou ligar para o gabinete e vou falar, olha só, nós estamos tratando agora vou dar um exemplo prático para vocês, que estão discutindo sobre os influencers em relação à pedofilia e sem esse controle da internet. Eu ligo para o meu deputado e digo assim, protocola a lei Felca, hoje, agora, e o gabinete vai correndo. Por quê? Porque é o time, a estratégia está montada. Quem sofre é o servidor, que vem a toque de caixa, sem embasamento nenhum. Eu tenho uma ideia, né, que eu tive aqui, porque eu vi a trend hoje, o top 5 que está acontecendo, e eu vou colocar isso de forma goela abaixo. E aí a gente começa com essa discussão. No ano eleitoral, mais do que nunca. Então, as assembleias hoje, eu sempre digo que elas não estão mais nem discutindo os assuntos. Porque a cristalização não é mais polarização, segundo as pesquisas, é a cristalização. Está cristalizado essa parte da extrema esquerda e essa parte da extrema direita. Então, ninguém mais quer falar com o servidor para discutir sobre o projeto de lei que vai mudar a vida da pessoa na ponta com política pública. A gente está fazendo esse projeto para a Proforme. Eu tenho que ser o primeiro a protocolar. Tá, e aí nós vamos chamar mais 10 para colocar as emendas que precisa aqui para a gente empurrar, porque o que me interessa é o vídeo. Então, o servidor da casa, ele sofre a pressão diariamente com toda essa loucura. E tem parlamentares mais experientes que estão dizendo, viu, tomara que passe logo isso, a gente não aguenta mais. Que a nossa vida era tranquila, que era dialogar, era construir. E agora nós estamos nessa loucura. O que nos anima quando a gente olha as pesquisas e o cenário, é que o negócio vai mudar, gente. Já está mudando, então já estamos aliviando aos poucos. Com a pressão interna, a disputa de liderança, os reajãos de bloco e a busca de protagonismo. Então, assim, a gente fala... Será que vai descer do governo esse ano ou não, no ano de eleição? Como vai ser? Qual que vai ser a construção agora? E a gente estava empurrando esse projeto para resolver aqui. Aí liga a Isis e diz, se tu descer do governo, por causa da estratégia, tem que botar um projeto goela abaixo essa semana, porque na outra nós vamos descer do governo. De novo, quem sofre? O servidor. Então, tudo isso que eu falo para vocês não é que o deputado ele é o lobo mau e o servidor é a ovelhinha. Não. É que vocês estão nesse ambiente juntos, passando por esse processo juntos. Às vezes até mesmo sem saber como lidar. Porque a internet hoje é um formato, amanhã é outro formato, e a cada 1,7 segundos que tu faz assim na tela, tu sente o que a gente chama de autocontemplação. Então, tudo isso reflete no trabalho do servidor. Quando a gente vai para a pressão funcional, é o aumento de demanda, a redução do tempo útil e a urgência em votação, que é isso que eu falei. Vamos votar às pressas e também, gente, quando troca todo aquele cenário, né, que troca os deputados, a gente, quando está na casa, a gente pergunta assim, quem será que vai ficar, né, para reaproveitar? Porque nós já ensinamos todo o cara o CC dele lá. Quem é que fica aqui que é bom? Vamos nós indicar, né? Esse aqui é bom, já nos entende, vamos conversar. A média nacional de renovação das assembleias é entre 35% e 45%. Então, isso vai significar que a cada 4 anos, praticamente, a gente tem a mudança, né, da metade da casa. Metade vai reiniciar. Tem assembleias que é 60%.
Vocês pensam, vamos começar tudo de novo, porque vai vir as vassouras novas querendo mudar tudo, né? A toque de caixa. E aí, o que acontece? O impacto do cotidiano vai mudar as prioridades. Então, cada gabinete novo vai chegar com um novo repertório, com novas pautas, o que vai acontecer aqui, os movimentos políticos vão mudar. Então, quanto mais ideológico o cenário, mais se torna volátil os prazos, as agendas e as solicitações, porque o discurso ideológico, ele é embasado realmente na filosofia. A prática, o embasamento técnico, ele não aparece aqui. Eu preciso colar o meu discurso e repetir, que foi o que o Kleber falou aqui, que eu preciso repetir várias vezes essa minha ideia. Isa, essa ideia não tem pé nem cabeça do que essa deputada está falando. Tudo bem, mas vai colar. Porque nós, a estratégia, estamos vendo. Nós, a estratégia, estamos enxergando que existe um fio aqui, ó, que é 10%, que é 2%, que é 3%, que vai se conectar com a tua ideia, porque as pessoas se conectam com pessoas. Então, às vezes, vocês sabem que existe parlamentares que não são bons de discurso, mas o vídeo está maravilhoso na internet. Ele está lindo o vídeo. Existe um roteiro que a gente preparou, a tomada de decisão, o que ele está fazendo. Aí o servidor olha e diz, putz, e nós se matando para fazer política pública. De novo, não é problema do deputado, é o momento, é o espírito do tempo. E, de novo, eu falo para vocês, respirem que para a próxima eleição vai mudar, as coisas vão voltar como eram, não vai ser mais essa loucura. E muda o ritmo. Então, o servidor ele não vai só executar, ele vai interpretar, ele vai traduzir, ele vai orientar e vai fazer a casa andar mesmo a todas as mudanças e ao caos. Então, muitas vezes, eu chego no gabinete que o deputado está recém-eleito, eu pego o chefe de gabinete e pergunto, o que tu fez da eleição até aqui para se preparar? Ah, eu escolhi equipe, eu fiz isso, eu falei, e o regimento interno da casa, estudou que horas? Ah, tem que estudar? Eu achei que eu ia só andar de terno e despachar, mais ou menos isso. Então, a Bíblia que ele tem que ler, que é o regimento interno, que é os processos, que é os ritos, não acontece, muitas vezes. Por quê? Porque ele não aprendeu a ser chefe de gabinete. Ele foi convidado e ele vai se testar nesse momento. Por isso que, muitas vezes, os deputados procuram quem já tem uma experiência para não reiniciar do zero com toda essa improbidade. E o servidor fica tudo faceiro também, né? Que nós já dialogamos com esses caras que têm experiência, já nos facilita. Então, gente, a cada novo mandato, vocês, servidores, são convidados, sem aviso prévio, a reconstruir uma relação de trabalho do zero. Vamos ver o que esse parlamentar vai fazer agora, porque quem tem a memória institucional, principalmente para quem está na casa, já sabe como cada deputado é orientado pelo partido, ou dentro das suas tomadas de decisões, como ele vai se comportar perante aquele projeto. Então, é muito fácil um servidor dizer, viu, se nós colocarmos a vírgula aqui, o deputado fulano vota, porque a gente já tem um histórico dele aqui de votação, a gente sabe como ele se comporta com esse nível de pauta, com esse assunto, quanto que ele se sente à vontade. É a memória institucional. Né? O servidor ele é um mediador de todo o caos, na realidade. E, às vezes, quem entra novo não identifica isso. Porque entra com vontade de mudar, é a oportunidade da vida, é o que eu amo fazer. Só que entre todo o sonho e o resultado, vai existir todo o trajeto. Tudo isso aqui, que às vezes não é dito. E aí a gente vem, porque a gente chama de ruídos de comunicação. Então, gente, tem 4 pilares que a gente identifica como norteadores. Não significa que é justo, que é certo, mas dá um norte, que é o servidor, ele é o guardião dos ritos. Então, se pode, se não pode, como é o quórum, se pode baixar agora, se não pode, qual é o processo, está nesta memória. A Assembleia Legislativa, ela não pode acompanhar a volatilidade da disputa eleitoral, então nós temos que seguir, porque o discurso está aqui, o sonho está aqui, a eleição está aqui, mas a vida das pessoas segue aqui com a gente trabalhando. E quando o clima ideológico sobe, a casa precisa garantir o solo comum, viu? Pode fazer vídeo, pode ir para a rede social,
pode discutir na frente da Assembleia, tem deputado que está saindo no soco com os outros, mas aqui no chão, onde é que faz a política pública, aqui tem rito, aqui tem processo, aqui tem alguém botando o CPF e assinando, uma pessoa, inclusive, que é isso que o servidor é, uma pessoa com CPF, com responsabilidades. A institucionalidade, ela não é rigidez, mas sim é a capacidade de não perder o sentido quando tudo ao redor tenta puxar para o extremo. Lembrem-se, qual que é a caminhada desse deputado até aqui? Como ele se comportou? Esse grupo é novo? Não é? A gente tem que entender o ponto deles também? Sim, porque política é diálogo, é entender o lado do outro. Principalmente quando a gente conversa com mulheres que estão na política. Vocês são a grande maioria dos gabinetes. Precisam ser, sim, tomadoras de decisão também, claro. Chefes de gabinete, eu sempre falo assim, eu adoro trabalhar com chefe de gabinete. São organizadas, têm agenda, têm roteiro, né, vão atrás. É muito mais fácil. Os homens não são? Não, muito pelo contrário, são também. Mas a gente consegue se conectar. Porque às vezes a gente tem muito mais coisas em comum. Quantos daqui estão sentados aqui e sabem que tem um filho numa escola, uma filha numa escola, tem uma família, não sei o quê? Então, a nossa cabeça, lá, como mulher, ela nunca para. Por isso que a gente sempre está na frente, né? Está sempre adiantada. Sempre adiantada. É muito fácil, gurias. A gente na festa ontem, mas hoje de manhã nós não podemos acordar inchada por causa do sapato. O cabelo tem que escovar antes de descer para o café da manhã. Tudo isso é só a gente que vive. Então, quando eu chego no gabinete, eu vejo todas bonitas, né? E as servidoras bonitas, eu falo, essa sofre, hein? Para estar aqui às 8h30, montada desse jeito. E vocês sabem, né? Que vocês estão só pensando nisso. Então, é isso, gente. A institucionalidade ela não é rigidez, ela é um trabalho que vai ser complementar. Olha só, é um equilíbrio. Então, separar o que é urgente do essencial, não se deixar cooptar pela lógica de disputa, cuidar da saúde mental institucional e criar protocolos de transição on-board parlamentar. Então, antes da gente falar no burnout individual, a gente não pode deixar acontecer o quê? O burnout da Casa Legislativa. Senão fica insuportável. Não dá para sustentar. Não tem como. Aqui, gente, é o quebra-cabeça. Então, os deputados vão passar pelo parlamento e transformar a realidade, e os servidores vão passar também pelo parlamento para garantir que essa transformação aconteça. Então, quando eu falo isso, é porque eu, Isis, faço a estratégia. E o meu marido foi legislativo durante 20 anos e veio para a empresa. Então, eu pergunto quando eu quero apertar um cliente meu e falar assim, não, vamos fazer tal coisa. Uma ideia ótima que eu tive, para a campanha. Aí eu volto no Alexandre e pergunto assim, dá para fazer esse projeto de lei? Não dá. Falei, que jeito que não dá? Tem que dar. Estou especialista disso aqui, eu quero fazer desse jeito. Isso aqui não compete, não sei o quê. É isso que acontece dentro das assembleias. A gente tem ótimas ideias, mas é o servidor que vai ali arredondar para a política pública ela poder ser aplicada. Senão é mais um projeto de lei inconstitucional, proforme, para ter um monte lá na Assembleia. Quando o gabinete do deputado esperto entende isso, ele facilita o trabalho de todo mundo. Eu tenho embasamento, eu pego um exemplo, eu vejo o que deu certo, o que não deu, mas eu preciso buscar. Então, a gente tem muitos bons chefes de gabinete, comissionados jurídicos dentro, que facilitam essa conversa. E é maravilhoso trabalhar nesse ambiente quando eles se complementam. E é isso aqui. Porque se não existir o deputado, se não existir o parlamento, então não vai ter o espaço para o servidor. E é aquilo que antes alguém falou, que eu não lembro quem era, que eu sou bem curta de memória, que é o seguinte, olha só, tudo tem que andar em conjunto. Mas a gente tem que entender onde estão as peças corretas. Por que elas estão colocadas nessas partes? Vocês vão fazer muita política pública sem nunca pegar um microfone na mão, sem nunca fazer um discurso. Vocês vão entregar para a população o que elas nem imaginam. E talvez subir num palco para ter o reconhecimento. Mas são escolhas pessoais. E quando se entende isso, se vive tranquilamente, não com o outro, mas com o ego da gente, com aquilo que a gente escolhe. Então, se a política acelera, vocês lembrem que, qual é o papel do parlamento? Servir a sociedade com responsabilidade e continuidade. Vai continuar aquela brincadeira, contigo ou sentigo. De qualquer maneira, vai continuar. Porque tem uns que a gente conhece assim, deputado não vive sem eu. Se eu sair, ele está perdido. Viu, filho? Ele vai seguir. Vai apanhar, talvez, um tempo.
mas ele vai seguir. Vamos ter uma discussão horrenda entre comissionados e servidores. O servidor, ele vai seguir. Então, às vezes, quando entram uns muito afoitos, comissionado, eu falo, o deputado me chama, Isa, esse aqui está dando problema. Eu falo, deixa apanhar um pouco, daqui a pouco ele aprende. Nós explicamos, é no amor. Ele quer bater de frente na dor, é ele que vai sofrer. Porque os mais antigos, eles dialogam com quem continua o processo. Gente, eu quero trazer uma coisa para vocês bem importante, para encerrar a minha fala, que eu acho que já foi o tempo também. Mas que a comunicação, a gente fala demais, né, Kleber? Não é por querer. E eu, ainda mais gringa, me gesticulo. É o seguinte, é um ecossistema, estamos todos no mesmo barco, todos pensando em servir, o deputado da sua maneira, a deputada da sua maneira, o comissionado da sua maneira, vocês são o coração do Estado, na realidade. O executivo, sim, ele executa, ele faz, mas o amplo debate, né, o amplo diálogo, ele vem da Assembleia Legislativa. É o deputado que está lá na ponta, sabendo o que aquela região precisa, representando esse nicho, essa pauta, esse interesse, e traz para vocês que são aí, né, eu brinco, os donos da casa, na realidade, para vocês lapidarem e entregarem de volta para a comunidade. É um ecossistema e todos têm que participar. E vocês fazem muito bem esse papel, todos vocês, deputados, comissionados e servidores. Então, não esqueçam disso. Vocês fazem o melhor e o mais importante papel, que é se conectar com as pessoas de alguma forma. Tá bem? Muito obrigado. Muito obrigada, Isis, pelas tuas palavras. Eu convido agora o deputado Rodrigo Minotto, de Santa Catarina, e o deputado Sérgio Aguiar, do Ceará, para que façam uma entrega a você, Isis, por este compartilhamento tão importante para o nosso congresso, para a nossa conferência. Muito obrigada.